artigos, Semana 6, né? disponibilizar os artigos lá na plataforma e fazer o fichamento de um dos artigos. Nós na semana 6 isso vai acontecer. Artigo do tema de pesquisa, que até lá você já tem que ter o tema. Então até lá você já tem que ter feito isso, ou seja, está tudo muito amarrado. Se você deixa de fazer uma coisinha aqui uma semana, você já vai ficar perdido na próxima. Então, minha gente, é regaçar as mangas e infelizmente o negócio é tenso. Então vamos lá. Vamos lá então, introdução e justificativa. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Quem está no fundo aí? Aqui a gente delimitou também a quantidade de páginas. Lembrando que isso aqui assim, é mais para que vocês tenham uma orientação mesmo e que não fique simplesmente se igualando no mínimo. Né? Porque quando a gente coloca lá de 2 a 4 páginas, é porque uma página a gente não quer. Porque o mínimo é 2. Uma página a gente não quer. Tá? Então assim, introdução, ainda mais que vai ser junto com a justificativa. Todos e todas sabem o que deve ser a introdução e a justificativa? Sem ler ali, sem colar? Introdução, resumidamente eu vou explicar o que está no meu texto, no meu corpo de trabalho. O objetivo é o que eu pretendo... Não, justificativa. Justificativa? Aí eu vou justificar o porquê daquilo, naquela introdução, meu trabalho, eu vou justificar o que eu vou fazer no trabalho tudinho, justificando os pontos, não falei isso aí, não. Vou justificar o que eu vou fazer no meu trabalho. Por exemplo, eu vou fazer um projeto na escola para melhorar o ambiente de lazer da escola. Aí eu vou justificar o que eu vou fazer para melhorar. Isso? Não. Vamos ler, que talvez lendo vocês se esclarecem e depois a gente faz uma fala. É o porquê da execução, o porquê da necessidade daquela intervenção, do resultado. Só que vamos pensar cientificamente. Vamos pensar em relevância social e científica da pesquisa. Que é o porquê, a necessidade, né? O que se justifica eu estar tentando fazer isso? Mas vamos ler, que aqui está também explicando. Então, olha lá, como eu falei, a gente vai ler. O texto da introdução deve ser claro e objetivo, de modo que o leitor possa compreender em linhas gerais a delimitação e a finalidade do projeto de pesquisa que será realizado. O que você falou, em geral, um resumo ali, né? Trata-se a rigor de um texto breve que seja capaz de proporcionar ao leitor uma visão panorâmica do projeto, uma síntese dos principais tópicos a serem apresentados nas páginas seguintes. E aqui a gente traz algumas perguntas que a Cris vai ler, para não acabar minha voz, para orientá-los. Não que vocês precisam responder isso aqui, gente. Ok? Então, algumas perguntas para nortear a elaboração do texto. Nortear. Qual o contexto da sua pesquisa? Né? Por onde a sua pesquisa se passa? Né? Onde que ela passa no espaço escolar? Né? Quando a gente vai falar da questão da indisciplina, é um problema? Pode ser um problema de pesquisa? Pode ou não pode? Pode, né? Mas qual que é o contexto dessa escola onde eu estou observando a indisciplina? É uma escola situada numa região centralizada, numa região periférica, uma escola onde há o envolvimento de uma comunidade escolar, não é? Qual que é o contexto cultural dessa escola? Isso seria a minha justificativa. Não, Isso aí introdução. é a introdução. Nós estamos ainda falando da introdução. Mas vai ser um texto único, então você começa com a introdução e termina justificando. É tipo assim, eu quero, quando eu vou pesquisar artigos, para eu não ler todo o artigo, eu vou introdução de todos os artigos. No resumo. Tá todo, O ideal é ser no resumo. Isso, o resumo é que vai. O resumo só está fechado. Aí quando eu vou na introdução, está o trabalho todo lá, mas depois. Por nem exemplo, sempre. se você vai fazer um levantamento bibliográfico, você quer falar sobre a indisciplina, você vai em qualquer artigo? Você vai buscar o que vai discutir. Dentro da disciplina tem vários aspectos que a gente pode discutir. Você vai pegar qualquer um, quem que vai te direcionar para te mostrar se vai ao encontro ou não da leitura que você precisa? Vamos ficar lendo muito. Isso, então para isso que serve o resumo, é para nos orientar o que aquele artigo vai discutir, né, para a gente ver se vai servir ou não para a nossa leitura. E outra, só um adendo aqui, na verdade.
A gente que já tem experiência com pesquisa, por exemplo, na minha área, quando eu vou pesquisar um artigo material, eu olho o resumo e eu olho o referencial bibliográfico. Por quê? Porque eu quero encontrar ali autores que já são respeitados na área. Agora, é lógico que vocês não vão fazer isso, porque vocês não conhecem os autores. Mas isso é só uma questão do modo como a gente geralmente faz, né, no caso, na nossa área, para pesquisar isso. Era uma dúvida que eu tinha, tanto nessa parte desse projeto quanto no outro. Se eu achar um referencial, um autor que eu acho assim, que vale o meu projeto, eu posso usar a citação do artigo, Vocês... citação de citação, eu tenho que fala buscar o o APUD? autor dele. O APUD? O ideal é que você vá na fonte. O ideal. Mas se não der, Aí eu posso usar a Quando que citação. se geralmente faz a PUD? Quando é uma obra internacional que você não tem como ter acesso, né? Ou uma obra muito antiga que você não tem como ter acesso, aí faz uma PUD. Mas o ideal é que se for artigo, se for algo disponível fácil, você vá na fonte e cite a fonte. Porque citação de citação não quer dizer assim que você não pesquisou muito profundamente e você corre o risco de repente de ter mudado o contexto. Que às vezes eu leio algo, dentro dessas percepções diferentes que a gente está falando, eu leio algo, dentro do que eu li eu achei interessante, recorto aquilo e jogo em outro contexto. Mas o autor não estava dizendo aquilo dentro do meu contexto. E aí você lê e fala, nossa, que legal, mas quando você vai ler o que o autor escreveu mesmo, era outro contexto, outra lógica, outra discussão. e quando o Fernando fala dos referenciais de peso, só assim, fazendo um gancho na atividade que a gente vai fazer lá na semana 6, normalmente assim, quando são referenciais que são muito citados, quando vocês buscarem nos artigos, tem alguns referenciais que são assim de cabeceira. Vão ver que eles vão se repetir em vários artigos. Aí Procura esses fazer vale a esse pena exercício, de observar. observar as referências. Porque os artigos, muito mais de nos direcionar na parte teórica, eles nos direcionam a referenciais, né? Que a gente fica todo um tempo assim buscando. Né? Por exemplo, o artigo que a gente usou da Selma Garrido Pimenta e da Maria Socorro, aquele primeiro, são duas autoras referências do estágio. Então, se você escrever estágio supervisionado lá no Google, você vai ver o nome delas aparecerem muito nos tópicos. Né? Bom, então, segunda pergunta. Qual o problema a ser investigado pelo trabalho? Né? Que é aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Que é uma parte assim, que vai pegar um pouco. Né? Mas que a gente vai pretende partir- ajudar Isso. ao máximo. Né? Tranquiliza vocês em relação a isso, mas vocês precisam também nos ajudar. Tá? Não deixa, a professora quer falar sobre indisciplina, né? Mas assim, qual recorte que você vai fazer? Como que a gente vai trabalhar isso? Quer falar sobre a evasão na escola, quer falar sobre a questão da contaminação da água na escola. Então, problemas vão emergir vários, né? E a gente está aqui nesse desafio de ajudar vocês a fazer o recorte para virar uma pesquisa. Essa próxima pergunta aí, qual a hipótese levantada? E aí a gente já fez uma discussão mínima, pequena, mas assim, eu acho importante destacar que nem todo projeto de pesquisa ele vai ter uma hipótese. E isso é um olhar um pouco diferente da área básica, que geralmente todo projeto de pesquisa vai suscitar uma hipótese que você vai investigar. Né? Então assim, eu suponho que, por exemplo, os alunos não estão aprendendo porque os professores não estão dando aula direito. É lógico que eu estou brincando, mas sim, essa é uma hipótese. Né? É uma hipótese, ou seja, você vai ter que investigar isso. Agora, nem todos os projetos, principalmente eu estou falando da minha área, ciências sociais, educação, você vai precisar trabalhar com a hipótese. Você pode querer investigar algo, mas sem formular essa dúvida, essa hipótese. E aí volta até na questão da neutralidade que o professor falou, né? Que a gente fala, né? É uma hipótese hipotética, tem que ser, porque assim, se você for com uma hipótese, na certeza de que você vai encontrar aquilo, pesquisa não tem sentido. Não precisa pesquisar. Né? Se você já vai com a hipótese pronta, já vai com a resposta, para que serve a pesquisa, né? Então, né? É por isso a importância, às vezes, da neutralidade. Desprender desse olhar preconceituoso que a gente tem sobre o assunto que a gente se propõe a discutir. Então essa questão de hipótese ou não hipótese, isso é importante a gente definir quando você tem um tema a ser pesquisado, um problema ou uma pergunta, aí a gente fala, porque tem perguntas que suscitam hipóteses, outras não. E qual é a principal necessidade que justifica a realização da pesquisa? Eu costumo dizer que E aqui já está entrando na justificativa. é onde a gente vai vender o peixe, nosso peixe. É onde a gente vai evidenciar qual que é a relevância
seria quase um objetivo também, essa justificativa. Não, Não. é diferente. O objetivo é como que você vai te propor atingir. para melhorar, para acrescentar, para o meu objetivo. Não, na justifica você vai evidenciar a relevância daquilo que você está se propondo a discutir. Né? Igual eu estou falando, da questão lá da disciplina escolar, por exemplo. Né? A gente evidencia lá no contexto escolar que tem uma condição socioeconômica precária, né? Os indivíduos, os pais apresentam renda baixa, talvez isso influencie. Né? Então, qual que é a importância dessa sua pesquisa para aquele contexto escolar? Né? A gente está identificando, né, a questão da indisciplina a partir dos fatores Ela vai estar socioeconômicos. ligada à introdução, então, por isso que... E isso. Aqui, eu e o professor Fernando, ontem, alguns dias a gente já vem discutindo sobre essa questão de estar norteando esse projeto, né? E isso é uma coisa que a gente discutiu. Pode ser separado, tem projetos que fazem separado, a introdução da justificativa. Eu acho desnecessário. Acho que a justificativa junto com a introdução, ela dá conta. Mas essa dúvida sua, na verdade, assim, há uma dificuldade enorme, de fato, de compreender a diferença, e é por isso que muitas vezes vem tudo misturado. Há uma dificuldade. Diga, Luciana. Só ajudando a fazer um comentário, apesar de detalhar um pouco, a introdução, na verdade, ela traz subsídios que existem, inclusive na literatura. Também. Mas fora da Também. literatura, e, por exemplo, que falar da disciplina, tinha gente falando da disciplina do comportamento, outro falar da psicologia, outro falar do que está acontecendo na escola, outro está relatando um caso, outro falando da nossa cidade, outro está falando lá do outro lado do mundo. Então, quer dizer, você tem um panorama daquele assunto dentro dessa introdução. E a justificativa é o que a professora está dizendo, é a relevância. Então, por quê? Eu tenho tanta pesquisa, por que seria para como trazer novamente o tema de disciplina? Aí você vai mostrar o seu olhar, a sensibilidade e a sua criatividade em relação ao que você está vendo, somando, né, a partir dessa base que você já tem, essa fundamentação que tem pelas leituras que vocês fizeram anteriormente. Aí, só complementando a fala do Luciano, quem que vai te ajudar nisso aí? Suas leituras. Você vai ler introduções, vai ver como que é feito. Por exemplo, vou dar meu exemplo da minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa de mestrado, ela parte das minhas inquietações enquanto professora de biologia, as inquietações relacionadas ao ensino de evolução. Na minha introdução, pessoal, eu descrevo, lá da minha formação da educação básica até eu chegar na minha condição docente, algumas influências que eu recebi, porque na minha dissertação eu discuto as perspectivas de currículo. Fui criticada na banca, fui criticada por uma professora, porque ela achava que, assim, estava na riqueza de eu estar descrevendo, mas ao mesmo tempo eu conversava com alguns referenciais teóricos. Né? Apesar de estar descrevendo aí toda a minha trajetória, né, eu conversava com alguns referenciais. Ela falou que quando eu trouxe os referenciais, eu tirei a beleza daquilo que eu me propus a escrever na introdução. Então, isso é muito uma questão de estilo, mas esse estilo ele tem que obedecer a alguns critérios, né, para a gente não ficar perdido. Eu acho que quem direciona isso é a partir das leituras que você vai fazer. Pegar alguns projetos, ler, ver como que o pessoal está escrevendo, né, como que é feito, para estar te subsidiando, está te ajudando aí. Tá? Só mais uma intervenção, assim, bem na quando a pessoa está dizendo assim, da leitura, para fazer a introdução, quer dizer que o artigo que você está lendo, você está lendo só a introdução, não. Isso. Você está lendo o artigo inteiro, né? E aquela observação que aquele autor trouxe é o que vai subsidiar a sua informação. Porque se você ficar lendo só a introdução, só a introdução do artigo, lê o resto. Para escrever o meu lá, fica aparecendo aquela história do apunte do apunte. Não. Então não é isso. Fiquem atentos, que assim, Justamente. é o artigo que você E não sei se a gente ficou mal entendido, porque assim, a ideia nossa de falar de ler o resumo é no sentido de quando estiver pesquisando lá na internet. Está fazendo levantamento. Esse aqui me interessa, salvou, depois eu vou ler tudo. Isso. Talvez ficou... Diga, Murilo. Não, eu só ia tentar exemplificar aqui o que eu pensei, para tentar ficar mais claro para justificar, que seria assim. Por exemplo, o meu problema aliás, a minha pesquisa seria a utilização do laboratório de informática como método de ensino. Sim. Aí a minha introdução ia começar a falar o que é o método de ensino, o que é o laboratório de informática. Aí a minha justificativa seria Como que esse o porquê o laboratório de nesse informática é importante. Nota-se que cada vez mais a educação tenha se utilizado recursos de microinformática e isso auxilia no processo. Seria assim, você vai justificar
convencer. Você vai tentar convencer, você vai relatar a necessidade daquilo, da solucionar aquele problema. Isso. Eu gosto muito de usar essa palavra mesmo, de convencer o leitor, no caso, convencer a ciência, a academia, de que aquilo que você está propondo vai ser interessante para a ciência. Por exemplo, a gente também informa para o mercado de trabalho. Ou social, a importância da não necessariamente informática no para mercado de trabalho, né? Não deve ser o foco da formação, né, no espaço escolar, não só esse foco, mas a gente também tem esse objetivo, informar o mercado de trabalho. Mas eu só vou destacar também, diante delas falando as duas, assim, a questão de que, isso que a Cris falou também, de que essas questões vão muito justamente de cada linha de investigação, de pesquisa, de cada referencial que você está adotando. Então, a definição do tema vai ajudar vocês a irem definindo muitos caminhos já na cabeça de vocês. Tá? Porque se vocês falam assim, eu vou fazer uma pesquisa na área básica da biologia, então com certeza eu sei que vocês já vão ter que fazer um caminho diferente do que se você vai falar assim, vou fazer um estudo de caso lá na escola onde eu estou estagiando. Então vão ser caminhos que vão sendo construídos e aí assim, aí a gente fica mais fácil da gente dizer, faça isso, faça aquilo, busque isso, busque aquilo. E aí quando chegar lá nas bancas, muitas vezes falando da questão do TCC, corre o risco justamente de um da banca dizer não gostei por isso e isso, e o outro vai lá e fala assim, não, gostei justamente por causa disso. Então, a construção da ciência, no caso, ela é esse processo dialético também, né? No caso, os pares eles precisam validar, precisam aceitar aquilo que você está apresentando. Agora, eles não precisam concordar. Não, isso aqui de fato eu concordo, como a Cris falou, alguém não concordou com a questão da pesquisa dela em algum momento. Né? Mas não quer dizer que essa pesquisa não seja validada enquanto conhecimento científico, no caso. Então, vai muito, por exemplo, se vocês chegarem, me orienta. Vocês vão ter que seguir a minha linha de pensamento. Né? Não que eu vou fechar vocês dentro de uma redomazinha ali, só serve se fizer isso. Mas assim, consequentemente, vocês vão adequando e de repente vocês estão seguindo o meu caminho, no caso. Né? E que talvez seja bem diferente de vários colegas. Talvez não, com certeza vai ser. Mas percebam vocês quantas coisas estão amarradas, né? O projeto vai partir da observação. Esse problema vai partir do nada? Vai partir da observação que vocês fizeram na escola, vai levantar o problema. Então, pessoal, a justificativa não é algo tão complicado assim, se a gente for pensar de onde partiu esse problema e a relevância que isso vai ter. Né? Quanto mais a gente observa, quanto mais a gente conhece, mais dúvida a gente tem. É ou não é assim? Quanto mais a gente conhece as coisas, mais dúvidas surgem ou não? A gente satisfaz com aquilo que a gente está aprendendo. É ou não é assim, gente? Tem uma máxima que diz que a ciência ela não produz respostas, ela produz mais perguntas. Né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente não sabe o quê? Nada. Né? Mais inquietações vão emergindo. Tá? Então, assim, é por isso que essa fase que vocês estão vivendo agora é uma fase crucial. Fez uma observação criteriosa, emergiu lá no espaço escolar, levantou um problema e vocês sabem a relevância desse problema. E aí é o que vocês vão trazer para a justificativa. Tá? Se a gente não conseguir colocar, vocês vão explicar. Com certeza. E só pra isso gente- que é orientador, não é só para desorientar, não, é para orientar mesmo. Mais para desorientar. Só para a gente terminar essa parte então da justificativa, né, vamos ler o textinho lá que vai ao encontro do que o Edmar tinha falado lá. A justificativa se propõe a responder à questão por quê. No texto da justificativa, você deverá apresentar uma análise da realidade na qual pretende pesquisar, ou seja, a caracterização, diagnóstico da realidade, tema na qual irá realizar a pesquisa ou do cenário de interesse, como aqui a gente está fazendo junto, já vai estar muito na introdução. Deverá ainda apresentar a contextualização do projeto, ou seja, indicar os motivos que justificam a sua realização, o problema que será alvo de sua pesquisa e ação pedagógica e a importância de sua pesquisa para a área do desenvolvimento específico. Em resumo, convença o leitor sobre a relevância social e científica, contribuições e possíveis impactos do projeto. Então, assim, como muitos de vocês, no caso, vão estar pensando nessa questão da intervenção, tentem pensar na pesquisa também, mas não deixem a intervenção de lado. Pensem também nessa justificativa de colocar qual a contribuição desse projeto para a escola. Pensando no projeto de estágio, assim, vai ser desenvolvido numa escola, eu vou me propor trabalhar com tal coisa. Como o Muriel falou, vou trabalhar então
didático. Mas isso é a escola que eu vou pesquisar, não tem nem laboratório. Tem relevância ou não? Eu acho que tem também. Mas e aí? Entendeu? Tem que pensar nessa contribuição. Porque se eu vou discutir laboratório e na escola não tem laboratório, eu tenho que tentar de alguma maneira fazer com que essa escola tente montar um laboratório, nem que seja com materiais alternativos. Entendeu? Então assim, o ideal é isso, mas é lógico que a gente também não vai cobrar tudo isso, né? Qual que é a relevância para a escola e tal. A gente vai focar em algumas questões, mas o ideal é que também vocês pensem nisso. Nessa ideia que a gente falou, não vamos para a escola só criticar, vamos ajudar a escola, contribuir com a escola, colaborar, ser parceiros. Então, qual que é a relevância do que eu estou pensando, como você falou, Cleidmar, o projeto que te pediram. Se você conseguir fazer uma pesquisa disso, para a escola isso vai ser muito relevante, porque eles já te pediram algo. Né? E é o que a gente falou, conversem com a escola, gestão, professores, conversem com os alunos, talvez eles pedem muita coisa desses pedidos, ou dizem muitas coisas, disso de repente dá para vocês fazerem uma pesquisa e que contribua para a escola. Porque a lógica do estágio é essa. Né? É lógico que nem sempre a gente consegue isso, mas a lógica seria essa. Uma pesquisa que possa também trazer contribuições, nem que sejam teóricas. Né? Eu não vou fazer nada prático nessa escola, mas de repente o conhecimento que você está produzindo sobre aquela escola é um conhecimento que os membros da escola não tiveram tempo ou oportunidade de produzir. Então no final você vai chegar lá e falar, eu enquanto pesquisador estou trazendo essas informações que eu consegui produzir. Isso aqui eu acho que dá para vocês utilizarem da forma como vocês quiserem. E esse Isso é um feedback, conhecimento esse científico. feedback é a maior contribuição, né? É a gente devolver para a escola o que a gente se propôs a fazer. Né? A gente está efetivamente contribuindo ali com a escola. Porque vocês que estão lá nas A pesquisa escolas, não pode terminar nas folhas de papel, não, gente. A gente tem que... vocês que estão lá, vocês já devem ter percebido que tem escolas que as pessoas não têm tempo para sentar com vocês. Alguém já passou por isso lá nas escolas? Você fala, preciso te entrevistar, preciso conversar com você. Não, peraí, agora tem que resolver isso, tem que ir ali, tem que fazer isso, aquilo outro. Tchau, gente, boa tarde. Aqui também já a gente termina, mais uma meia hora. Então é isso, gente, sabe? É essa questão. Tem que ver tudo isso dessa realidade dessa escola para vocês conseguirem. Vamos passar para os objetivos. Que foi assim, ele tem que estar presente na página. Quer dizer que vocês têm que preencher a página? Meia página, menos de meia Porque quando a página. gente fala uma página, pelo amor de Deus, que aí vai ter gente que vai querer colocar um monte de objetivo específico. A gente tem que lembrar que nós não temos um fator chamado quê? Tempo. Né? Então, assim, o objetivo geral, ele mostra a meta que a gente vai atingir, vai evidenciar para atingir um determinado problema. Por exemplo, mais uma vez, eu quero ver o problema da evasão escolar. Eu quero saber qual o motivo da evasão escolar acontecer lá no ensino médio. É um problema? É ou não é? É um problema, né? E aí, o que eu vou trazer como objetivo geral? O que eu posso trazer? Analisar por que a evasão escolar acontece no ensino médio. Tá? Então, esse é o objetivo geral. Dessa escola, no caso. Nessa escola, né? Na escola X, que a gente tem que delimitar. Tem dá pra gente analisar a evasão escolar de todas as escolas do Brasil, por exemplo, né? E aí, pessoal, vem o objetivo. Então, lá a gente definiu, né? Então, os objetivos respondem a pergunta pra quê? Né? Pra que serve pra que a gente está delimitando esse problema, levantou esse problema, para que serve? Os objetivos vão evidenciar isso, vai elucidar aí a questão do problema. Responder a pergunta, geralmente. Do problema, né? Bom, então o objetivo geral, ele normalmente se mostra em 1. Tá? Que esse 1 é muito, que ele vai ser desmembrado em objetivos específicos. Geralmente um parágrafo bem claro, Evidencia. bem objetivo. E aí, pessoal, tem os verbinhos que a gente utiliza, assim, são específicos para o objetivo geral e para o objetivo específico, e depois a gente pode passar isso também, né, Tem até um professor? pouco aí. Hã? Tem até um pouco aí. Isso, já traz um pouquinho aqui nos slides. Então, o objetivo geral do projeto consiste na síntese do que se pretende alcançar. Né? Deve ser claro, objetivo realista, tá? Que parte da realidade mesmo, e expressar o que se pretende alcançar ao término
Isso é muito difícil fazer, só que precisa estar muito claro no projeto de vocês, porque é a partir do objetivo geral que vocês vão pensar os específicos. A partir dos específicos, vocês vão pensar nos procedimentos metodológicos, também chamado de metodologia. Ou seja, a partir dos objetivos específicos, vocês vão pensar no caminho que vocês vão percorrer para atingi-los. Então, o objetivo geral, como a Cristiane falou, destaque só aquela questão realista, porque é preciso justamente essa questão, pensar no tempo que vocês vão ter. Não adianta você pensar em um objetivo mirabolante, sendo que você não vai conseguir atingir. Então vamos ser mais realista, mais simplista, né? No sentido, eu consigo fazer isso, é pesquisa. Vai contribuir? Vai, tá ótimo. Ok? Não vamos tentar produzir uma tese de doutorado aqui não. Pelo menos por enquanto não, né, Muriel? Objetivos específicos. Então, nesse caso, acho que foi a Renata que perguntou, né? Precisa de específico ou não? Aqui foi uma conversa que eu e a Cristiane tivemos ontem, no caso. Vamos definir os específicos. Eu, particularmente, trabalho assim, gosto de trabalhar assim, porque vocês inicialmente têm muita dificuldade.